Em primeiro lugar, quero agradecer aos senhores professores a sua disponibilidade para nos auxiliar aqui nestas provas e cumprimentar, enviar os cumprimentos do novo Presidente do Politécnico, diretor da escola, aos presidentes das respectivas instituições, quer das faculdades, quer dos politécnicos. E passo a apresentar os membros da mesa e do meu lado direito temos a senhora professora Maria Helena Marecos, do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, que vai ser arguente principal desta lição, e o Dr. Carlos Afonso, da Faculdade de Farmácia de Lisboa, que vai fazer depois a arguência do currículo. À minha esquerda tenho a professora Ana Lopes, da Universidade da Beira Interior, o Dr. Idalina, do Instituto Politécnico de Viseu, e o Dr. Zé Vicente, do Instituto Politécnico de Viseu. As provas, portanto, têm 1 hora para fazer a apresentação, depois haverá 1 hora de discussão, depois interrompemos, vamos almoçar, interrompemos e seguimos da parte da tarde com o currículo, em que terá só meia hora. Amanhã ainda o currículo, que terá só a apresentação de meia hora e depois a discussão de 1 hora. Quando quiser pode começar, mas se tiver muito nervosa, pode ir tomar um café. Esta lição está enquadrada na unidade curricular do terceiro ano da licenciatura de Engenharia do Ambiente, que eu leciono há 7 anos. É no terceiro ano, no 5º semestre da licenciatura. E, portanto, esta licenciatura, ou estas aulas, são aulas teórico-práticas e são de 4 horas. E eu normalmente organizo as aulas na primeira hora da aula, dou matéria teórica, portanto, faço a apresentação teórica dos conteúdos e depois nas outras 3 horas seguintes, faço a solução de exercícios de aplicação, portanto, no sentido de efetuar o dimensionamento de alguns dos órgãos que foram mencionados na parte teórica, ou em semanas alternativas, vou com os alunos para o laboratório, efetuo a caracterização do efluente e fazemos a determinação de alguns parâmetros que são necessários para depois proceder ao respectivo dimensionamento de cada órgão. Esta aula, ou melhor, esta lição que eu vou pretendo ministrá-la na última aula do semestre, portanto, após ter falado em todas as operações e processos convencionais de tratamento de efluentes, portanto, desde as zonas ativadas aos leitos percoladores, após ter falado tudo isto, inclusive após o tratamento de lamas, eu, portanto, falo nesta problemática da remoção dos compostos de azoto, mas numa perspectiva diferente, numa perspectiva de fitorremediação. A lição tem a duração de 60 minutos. O que é necessário que os alunos tenham como pré-requisitos para adquirir os conhecimentos ministrados nesta lição? É que, de facto, eles tenham aprendido ao longo do semestre como se classifica uma água residual, quer de acordo com o Decreto-Lei nº 152 de 97, quer de acordo com o Decreto-Lei 236 de 98, porque são aplicados em casos diferentes, dependendo do tipo de efluente, que parâmetros é que nós devemos selecionar para caracterizar o efluente, que operações e processos unitários e que parâmetros de dimensionamento são utilizados para fazer o dimensionamento dos respectivos órgãos. Também pretendo que eles tenham alguns conhecimentos já sobre o tratamento das lamas que são produzidas nos diversos órgãos, como é que se podem tratar, se podem ser valorizadas, se têm que ser depositadas, portanto, tudo isto eles devem já ter conhecimentos quando chegam à última aula, onde será ministrada esta lição. Competências a adquirir. O que é que eu pretendo que no fim desta lição os alunos saibam? Eu pretendo, essencialmente, que eles consigam perceber que tipo de escoamento hidráulico eles vão selecionar para uma zona úmida, que tipo de planta eles selecionam, que tipo de material para enraizar a planta eles vão selecionar. Digamos que este será um dos primeiros competências que é necessário para serem adquirido. Depois pretendo também que eles saibam perfeitamente perceber qual a influência do tempo de retenção, da carga hidráulica, da carga de poluente, portanto, tudo isto na eficiência de remoção de poluentes, nomeadamente dos compostos de azoto.
Após isto, é também necessário que eles tenham adquirido competências para, à escala piloto, conseguirem manusear a instalação de modo a obter os parâmetros operatórios. E, por fim, acho que é extremamente importante despertar o interesse pela fitorremediação na perspectiva convencional da fitorremediação e também um bocadinho mais além. Pensarmos que não são só os micro-organismos que intervêm no processo, mas há muito mais e conseguimos remover com este processo muito mais compostos que aquilo que normalmente nós pensamos, nomeadamente compostos orgânicos considerados não biodegradáveis. Bom, nesta aula eu vou começar por fazer uma ligeira apresentação à problemática dos compostos de azoto no meio ambiente. Passarei a falar nas zonas úmidas, que é o local onde são efetuados os tratamentos dos efluentes de fitorremediação. Posteriormente, eu irei classificar as zonas úmidas de acordo com o que vem descrito na literatura, portanto, consoante o tipo de planta ou consoante o modo como o efluente os recorre. Posteriormente, passarei a falar sobre os diversos componentes descritos na literatura das zonas úmidas. Farei uma pequena comparação entre a fitorremediação e a biorremediação. Finalmente, e como é este o principal objetivo da lição, irei falar em pormenor nos mecanismos que nos conduzem à remoção dos compostos de azoto. Por fim, apresentarei alguns parâmetros operatórios e a possibilidade de os alterar, ou pelo menos de alterar alguns numa instalação piloto. Serão ainda apresentados alguns modelos possíveis de serem utilizados para dimensionar uma zona úmida, nomeadamente para remover compostos de azoto e outros poluentes. E para terminar, será apresentada a sustentabilidade das zonas úmidas como sistema de tratamento. Bom, relativamente aos compostos de azoto, como todos sabemos, ele existe, é uma molécula, é um elemento que existe na grande maioria das moléculas essenciais à vida, nomeadamente na clorofila, na hemoglobina, em DNA, moléculas de DNA, moléculas de RNA, nas proteínas, nos aminoácidos, portanto, é um composto essencial à nossa vida, quer à vida humana, quer à vida das plantas, quer à vida dos animais. Existe também em compostos muito diversos que utilizamos no nosso dia-a-dia, nomeadamente o nylon, os plásticos, os produtos farmacêuticos, os suplementos para animais, principalmente aqui nas rações dos animais, são bastante utilizados os compostos de azoto. Como é que podem entrar estes compostos no ambiente e principalmente nas massas de água? De diversas maneiras. Por exemplo, descargas de efluentes não tratados, escorrências agrícolas, fertilizantes, efluentes agropecuários com tratamento ou sem tratamento podem contribuir para a descarga de compostos de azoto. Também efluentes tratados só com tratamento primário e secundário, portanto não contemplam a remoção dos compostos de azoto. Tudo isto são alguns dos modos como os compostos de azoto podem entrar nas massas de água. Qual é o efeito destes compostos de azoto no meio ambiente e nas massas de água? Principalmente nas massas de água, se forem os lençóis freáticos, pode haver a contaminação. Uma das formas de azoto que nós conhecemos todos muito bem é o nitrato, é muito móvel e, portanto, vai percolando e facilmente chega aos lençóis freáticos e contamina-os. Por outro lado, a nível das massas de água superficiais, podemos ter eutrofização, que também é extremamente desagradável e, portanto, torna a água, por exemplo, no caso do Alentejo, muitas vezes imprópria, menos boa para ser utilizada para tratamento para consumo humano, contamina também os solos e, portanto, é um grande problema em termos ambientais. Por exemplo, o nitrato, se estiver presente em quantidades excessivas, pode causar o síndrome do bebê azul, em teores concentrações de 50 mg por litro na água para consumo humano. O nitrito é cancerígeno, o azoto amoniacal, mas principalmente a forma de amoníaco, é bastante tóxica, quer para as plantas, quer para os animais. Como é que podemos evitar isto? Fazendo uma fertilização com compostos azotados, mas controlada. Por exemplo, relativamente aos efluentes agropecuários, devemos tratá-los previamente a os utilizarmos, a os valorizarmos em termos agrícolas. Aliás, a legislação, o REAP, que é o Regulamento dos Efluentes Agropecuários e Agroindustriais,
contemplam de facto o tratamento prévio à sua valorização e depois devemos também, como é óbvio, tratar as águas residuais, quer as urbanas, quer as industriais, no sentido de lhes remover os compostos de azoto de forma a cumprir o que está estipulado na legislação nacional e também na legislação comunitária. Portanto, os teores de azoto são para o azoto total 10 mg por litro, o azoto ambiental vai aos 15 mg por litro e o nitrato 70 mg por litro. Bom, as águas residuais, como todos nós sabemos, são tratadas em hectares. As hectares mais antigas que estão instaladas no nosso país têm praticamente só tratamento primário e secundário, portanto não permitem remover os compostos de azoto, ou a eficiência de remoção dos azotados é muito pequena, mas ultimamente têm vindo a ser instalados sistemas mais modernos. Muitas das hectares que existem já espalhadas têm sistemas de lonas ativados modificados, têm os SBR, que são os reatores biológicos silenciados, têm as valas de oxidação, que têm o mesmo princípio de funcionamento das lonas ativadas e, portanto, são sistemas de tratamento que, de facto, já nos permitem obter, além de eficiências de remoção de matéria orgânica bastante elevadas e, portanto, a grande maioria dos casos, quando elas estão bem dimensionadas, conseguem cumprir o estipulado na legislação e também, relativamente aos nutrientes, consegue-se, em geral, cumprir o que está estipulado na legislação. Salvo uma ou outra exceção, eu, por exemplo, conheço algumas hectares que, dado o teor de azoto à entrada ser tão elevado, apesar de serem lonas ativadas modificadas, não conseguem cumprir o que está estipulado. De qualquer maneira, estas hectares apresentam custos elevados de manutenção e apresentam também a produção de subprodutos que são as lamas e que necessitam ser tratados antes da valorização ou da sua deposição. Assim, a fitorremediação é uma tecnologia que pode ser utilizada para tratar efluentes, para remover os compostos de azoto, não só os compostos de azoto, mas também tem como base a utilização de plantas e, portanto, o efluente é depositado no solo e é tratado. O local onde é efetuado este tratamento destes efluentes é denominado zonas úmidas artificiais. Aqui o nome diverge um bocadinho. Há quem chame zonas úmidas artificiais, há quem chame zonas úmidas construídas, há quem chame leitos de plantas, leitos de macrófitas, os nossos amigos brasileiros chamam-nos wetlands construídos, fitohectares, lagoas de plantas, portanto, todos estes nomes podem ser encontrados na literatura se procurarem bem. Os nossos vizinhos espanhóis chamam-lhe humedales, portanto, zonas úmidas, zonas de pântanos. As zonas úmidas são zonas de transição entre ecossistemas terrestres e ecossistemas aquáticos e, normalmente, é possível dividi-las em dois tipos de zonas úmidas. Portanto, são as zonas úmidas naturais e as zonas úmidas artificiais. Eu vou explicar um bocadinho rápido o que é que distingue umas das outras. As zonas úmidas naturais são aquelas zonas úmidas, como é normal, não têm qualquer ação, portanto, elas não são construídas pelo homem, elas aparecem naturalmente. Portanto, são os charcos, os pântanos, as tufeiras, os sapais, portanto, todo este tipo de sítios onde existe água, existem plantas e existem seres vivos. As zonas úmidas artificiais, como o nome indica, ou construídas, são de facto sistemas que fazem uso do mesmo, portanto, das plantas, da água, dos micro-organismos e do sol, mas que de maneira controlada tratam os efluentes. E, portanto, são construídas pelo homem, construídas de acordo com aquilo que se pretende que a zona úmida nos permita remover. Eu tenho aqui 3 fotografias diferentes. Isto é um hectare do Alentejo. Isto é um hectare que está a ser iniciado, ou que estava a ser iniciada na altura, numa visita que eu efetuei na Itália, e isto é uma fotografia da hectare de Lagoas, ou da hectare de Beja, que neste momento está desativada. Relativamente às zonas úmidas artificiais, também na literatura, e normalmente vem sempre descrito, que devem ser classificadas. E há 2 grandes grupos, ou 2 grandes modos de as classificar. Um deles é classificá-las de acordo com o tipo de plantas que habitam este tipo de sistemas de tratamento. O outro é classificá-las em termos hidrológicos. Eu vou começar pela classificação relativamente ao tipo de plantas que habitam as zonas úmidas.
As plantas que estão presentes em zonas úmidas são denominadas macrófitas, como todos sabem. Portanto, são plantas que têm capacidade de viver em solos alagados. Isto é uma das vantagens, porque senão não conseguiam viver neste tipo de sistemas de tratamento. E podem ser de três tipos. Podemos ter as plantas submersas, que são aquelas plantas que têm todo o corpo mergulhado na água. Portanto, nós de facto não vemos planta nenhuma à superfície, todo o corpo da planta está imersa. Normalmente enraizados numa parte de solo que se denomina substrato. Depois temos as plantas flutuantes. Estas são muito bonitas e normalmente estamos habituados a conhecê-las nos lagos. Quando a gente vai a um lago ou a um jardim, normalmente vemos este tipo de plantas, que são as plantas flutuantes, são os nenúfares, são os plântanos, que podem ter a raiz a flutuar ou a raiz pode estar fixa no substrato. Temos ainda outro tipo de plantas e, de facto, estas são as plantas mais utilizadas no nosso país e também a nível mundial. São as plantas denominadas emergentes, que têm a raiz fixa no substrato, têm um caule grande, têm um sistema radicular, têm um caule extenso, folhas grandes e, portanto, fora, praticamente todo o corpo da planta está fora da massa d'água. Neste tipo de plantas temos os lírios, que eu acho muito giro quando temos as zonas úmidas artificiais construídas com lírios, podem ser amarelos, vermelhos, de várias cores, fica muito bonito. Temos depois, por exemplo, o junco, temos a tifa, temos as fragmites, portanto, estas são algumas daquelas que podem ser utilizadas. Normalmente, ou ultimamente, tem vindo a ser referido na literatura, por exemplo, a possibilidade de utilizar arroz, de utilizar soja, portanto, são algumas plantas que têm vindo a ser utilizadas no tratamento de efluentes. Nós temos trabalhado com um outro tipo de planta que não é nativa do nosso país, que é originária da Índia, que é a Vetiveria zizanioides, que também já tem alguns... está a ser também bastante usada a nível da Europa e a nível mundial.